Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também, mas no vídeo de hoje eu não trago boas notícias. Como você certamente já viu na capa desse vídeo, algumas das principais rentabilidades que eram utilizadas para deixar reserva de emergência já não existem mais com aquelas rentabilidades, né? Sofreram alterações. Alterações essas que reduziram a rentabilidade desses investimentos, tornando eles menos atrativos. E nesse vídeo eu pretendo mostrar todos os detalhes por trás dessas alterações, pelo menos as informações que eu tenho com base na minha experiência como investidor. Vou explicar por que elas ocorreram nesse cenário e quais são as possíveis alternativas para você que quer deixar um dinheiro de oportunidade ou então uma reserva de emergência e que nesse momento não está aplicada nesses CDBs. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Mas antes, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso certamente me ajuda a continuar com esse trabalho e ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo bom e assim ele espalha para mais pessoas. Se inscreve no canal também e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Eu gosto de lembrar sempre no início do vídeo que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp. Eu mandei em primeira mão lá para as pessoas que estão nesse grupo de WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link, você consegue acessar esse grupo, é totalmente gratuito, você não paga nada e lá você recebe informações, notícias, coisas relevantes sobre o mercado financeiro que muitas vezes saem posteriormente aqui no YouTube. Mas agora vamos falar desses investimentos, que até então eram os melhores para reserva de emergência. Eu estou falando do CDB de liquidez diária de 110% do CDI de algumas das principais instituições mencionadas aqui no canal, que nesse caso é o Banco da Ecoval, que tinha um CDB de liquidez diária até final do ano passado de 110% do CDI. O Sofisa Direto, que até poucos dias atrás também tinha um CDB de liquidez diária rendendo 110% do CDI, e o Recarga Pay, que também é uma alternativa que muitas pessoas aí consideram. Eu particularmente não considero tão interessante assim, devido ao fato de não ser um banco, não ser um CDB esse investimento. Na verdade, nem é um investimento, era uma rentabilidade de carteira. O seu saldo rendia a uma taxa de 110% do CDI, isento do imposto de renda, o que tornava essa aplicação algo bem interessante, mas na prática não é um CDB, não é um investimento, não tem a mesma segurança de um CDB. Porém, 110% do CDI isento de imposto de renda é muita coisa e é muito bom. Agora, o que aconteceu com essas rentabilidades, com esses investimentos, foi que no final do ano passado, coisa de 3 meses antes do final do ano, o Banco da Ecoval anunciou que iria encerrar esse CDB de liquidez diária de 110% do CDI. Então ele, com bastante antecedência, avisou a base de usuários, avisou a nós, influenciadores, e nós repassamos para vocês as informações. Muitas pessoas conseguiram se planejar, se programar ali e pegar, travar essa taxa de rentabilidade de 110% do CDI. E aí, quando veio a alteração, onde a rentabilidade saiu de 110% do CDI para 107% do CDI, as pessoas não foram surpreendidas como nos casos mais recentes. E isso é interessante porque quem pegou a taxa de 110% do CDI tem o vencimento naquela aplicação em 3 anos, né? Então você mantém a taxa de rentabilidade em 110% do CDI por 3 anos em cima daquele dinheiro já investido. E somente os novos aportes vão ser na nova taxa, que nesse caso é de 107% do CDI no Banco da Ecoval. Mas além disso, nós tínhamos também no Banco Sofisa Direto o CDB de 110% do CDI com liquidez diária, que se manteve até o momento, pelo menos até alguns dias atrás, e também com vencimento em 3 anos, então era um investimento com mesmas características. Porém, essa semana o Banco Sofisa Direto, sem aviso nenhum, decidiu simplesmente, de um dia para o outro, sumir com essa rentabilidade de 110% do CDI e agora colocar um CDB de liquidez diária de 105% do CDI. Então isso acabou pegando muita gente de surpresa, eu mesmo não sabia disso, e a informação que eles passaram foi que eles não podiam falar porque tinham um problema de compliance, algo no regulamento deles, alguma coisa lá. Mas a verdade é que o Banco da Ecoval fez algo bem diferente, que eu achei bem bacana. Eles avisaram com bastante antecedência, já o Sofisa Direto não fez isso, foi simplesmente de surpresa. E eu particularmente não gostei muito dessa atitude deles de simplesmente alterarem a taxa sem avisar a gente, né? Para, por exemplo, nós podermos nos planejar, fazer aplicações nesse CDB, travar uma taxa melhor por um prazo maior. Provavelmente eles não fizeram isso justamente para evitar esse movimento, essa corrida a esse CDB, onde muitas pessoas iriam travar essa taxa maior, eles iriam pagar uma taxa maior do que a taxa de 105, que nesse caso seria a taxa de 110% do CDI, por um prazo de até 3 anos. E entenda que essa taxa de 105% do CDI com liquidez diária não é um investimento ruim, é bem melhor do que um CDB de 100% do CDI, ou até com rentabilidades inferiores, como em alguns bancos nós encontramos. Mas ainda assim existem alternativas melhores, então eu particularmente não vejo
mais sentido em investir a reserva de emergência ou dinheiro de oportunidade nesse CDB de 105% do CDI do Banco Sofisa Direto. E no mesmo dia da alteração no Banco Sofisa Direto, nós tivemos uma alteração no Recarga Pay, onde a rentabilidade que rendia a 110% do CDI isento de imposto de renda passou a ter um imposto de renda de 22,5%, um imposto de renda fixo de 22,5%, inviabilizando esse investimento. E quando falamos de 110% isento de imposto de renda, realmente é algo muito interessante. É semelhante, ou nesse caso é igual a uma rentabilidade de uma LCI ou LCA de 110% do CDI, coisa que nós não encontramos no mercado. Mas como eu falei no início do vídeo, isso daqui não é um investimento, não tem a mesma segurança de um CDB, uma LCI, uma LCA, então existe esse cálculo que você tem que fazer também. É uma aplicação que vai ter um pouco mais de risco, então naturalmente tem que ter mais retorno. Nesse caso aqui, com essa alteração, é um investimento que não compensa mais. Mas agora, por que isso está acontecendo? Porque várias instituições estão, nesse período agora de poucos meses, reduzindo as suas rentabilidades de títulos pós-fixados. A grande verdade é que o motivo é bem simples. E para você entender, imagine o seguinte: se nós tivéssemos uma taxa de juros em 5%, essa rentabilidade de 110% do CDI pagaria 0,5% a mais, porque 100% seria mais ou menos ali os 5%. E essa diferença, os 10% a mais, porque é 110% do CDI, seria o equivalente a 0,5%, 0,5%. Com uma Selic a 10, nós estamos falando de 1% a mais. Com uma Selic a 15, estamos falando de 1,5% a mais. Então a verdade é que quando existe uma subida de juros, naturalmente a diferença que uma instituição que está pagando mais em um título pós-fixado, vamos supor, em vez de pagar 100% do CDI, está pagando 110% do CDI, essa diferença ela aumenta em rentabilidade nominal, em dinheiro mesmo. Então a instituição acaba pagando mais, sai mais caro para ela manter aquela mesma taxa de rentabilidade. Por isso que um movimento comum que é visto geralmente em períodos de subida de juros é uma redução nas taxas de títulos pós-fixados. Quem já investiu na taxa anterior mantém aquela taxa até o vencimento ou até resgatar. Mas todos os novos aportes serão na nova taxa de rentabilidade. E o mesmo movimento, só que o contrário, nós veríamos no cenário contrário. Se a taxa Selic caísse para patamares de 5%, nós poderíamos ver novamente títulos de renda fixa pós-fixado pagando 180% do CDI, 200% do CDI, o que seria ainda menos do que as instituições pagam hoje com a taxa de juros atual. Então esse não é um movimento tão imprevisível assim. Na verdade, eu acredito que até demorou bastante para isso acontecer. Mas agora, quais investimentos seriam interessantes para você deixar sua reserva de emergência ou um dinheiro de oportunidade? Se você quiser um vídeo completo sobre os melhores investimentos com liquidez diária nesse cenário agora de juros mais altos, de Selic ultrapassando os 14% na próxima reunião do Copom que vai acontecer na próxima semana, deixa aqui embaixo uma hashtag eu quero que eu trago esse vídeo para você. Mas aí, resumindo aqui dessa listinha, o Recarga Pay já não é mais uma alternativa para isso. Eu particularmente nem considerava uma alternativa para isso antes. O Sofisa Direto, na minha opinião, não vale muito a pena mais, com a rentabilidade de 105% do CDI. Tem coisa melhor no mercado, não faz sentido deixar nesse CDB. O CDB do Banco da Ecoval de 107% do CDI já seria bem interessante. Eu vou mostrar isso daqui na prática para você entender qual seria a diferença de rentabilidade, mas nós ainda temos um CDB de 110% do CDI no mercado, pelo menos até o momento de gravação desse vídeo, que é no Banco BMG. O Banco BMG é bem conhecido também por ter algumas excelentes alternativas de investimentos de renda fixa e ele ainda está com a taxa de 110% do CDI no seu CDB de liquidez diária. Agora vamos fazer alguns cálculos aqui para entender qual seria a diferença de rentabilidade, o quanto você deixaria de ganhar se você aportasse nesse CDB do Sofisa Direto, ou então no do Banco da Ecoval, ou no do Banco BMG, qual seria a sua rentabilidade no fim das contas. Primeiramente, vamos considerar aqui o prazo de 3 anos, que é o prazo desse CDB de liquidez diária de 110% do CDI, e agora do Sofisa Direto também. Vamos imaginar a taxa de CDI atual, que é uma taxa DI de 13,15, com a Selic em 13,25 e uma rentabilidade inicial aqui de 100% do CDI. Então, com essa rentabilidade, investindo R$10 mil em 3 anos, você teria R$ 13.801. Aumentando a rentabilidade, no Sofisa Direto, você teria nesse momento, considerando essas premissas, R$ 14.030, então seria um pouquinho a mais. Então você teria 40,31% de rentabilidade líquida. Agora, considerando no Banco da Ecoval, você teria 41,24%. Não é uma diferença muito grande, mas existe essa diferença. E aqui o de 110% do CDI seria 42,65%. Então essa seria a diferença de rentabilidade
rentabilidade que você teria. Eu particularmente invisto a maior parte dos meus investimentos em renda fixa dentro do banco da Ecoval, tanto no CDB de liquidez diária quanto em outras alternativas, como LCAs, que tem de excelente qualidade no banco da Ecoval, como foram mencionadas num dos últimos vídeos que saiu aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para você. Mas, caso você não se importe em abrir conta em mais uma instituição, o Banco BMG seria uma excelente alternativa e ele ainda mantém a taxa de 110% do CDI com liquidez diária. E eu gosto de lembrar que o Banco da Ecoval tem um incentivo para novos clientes, que é algo que também deveria ser levado em consideração, que nesse caso é um presente de R$100 para novos clientes. Então, para quem não tem conta no Banco da Ecoval, caso você queira receber esse presente de R$100 do Banco da Ecoval, basta você abrir a sua conta com o código de convite de um amigo, meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com todos os detalhes dessa campanha, né? Basicamente, você precisa, após abrir conta com esse código, que é o código mais rico, investir em até 90 dias, R$10.000 ou mais em qualquer investimento, pode ser realmente em qualquer investimento, e permanecer investido pelo prazo de 90 dias. Feito isso, no último dia útil do mês onde aconteceu esses 90 dias, você vai receber R$100 na sua conta, fora a rentabilidade do investimento. E é R$100 que você pode usar do jeito que você quiser. E outro presente que também deve ser mencionado é do Banco Sofisa Direto, que tem esse incentivo para novos clientes, no valor de R$50. Basicamente, você abrindo conta com o código de convite de um amigo também, o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e investindo em até 30 dias R$1.000 ou mais em investimentos que tenham prazo de liquidez mínimo de 12 meses, você recebe R$50 direto na sua conta. Mas e aí, o que você acha dessas alterações que nós tivemos nos investimentos de renda fixa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.